Alossauro. A mordida amarga do berço. Porque a vida de um alossauro era um inferno. Imagine o crepúsculo avermelhado pintando as florestas exuberantes do Jurássico. Um som rasga o ar. Um estalo seco seguido por um grunhido gutural. No meio da vegetação densa, uma nova vida emerge, envolta em pedaços de casca quebrada. Mas este não é um nascimento qualquer. É o despertar de um predador, um futuro rei, condenado desde o primeiro instante a lutar por cada segundo de sua existência. Esqueça a glória que os filmes mostram. Nascer como um alossauro era mergulhar em um abismo de perigos constantes. Essa primeira respiração, carregada do cheiro úmido da floresta e do prenúncio de sangue, era o prenúncio de uma batalha incessante. A jornada de um filhote de alossauro era uma corrida desesperada contra a fome, predadores implacáveis e a própria fragilidade da vida. Por que era tão difícil? Prepare-se para desvendar os 8 círculos do inferno jurássico que aguardavam cada jovem alossauros. O primeiro grito na selva silenciosa. A fragilidade da aurora. O mundo para o recém-nascido alossauro era uma cacofonia abafada de sons úmidos e odores terrosos. Envolto em fragmentos quebradiços de sua prisão calcária, ele lutava contra a inércia do nascimento, seus músculos ainda descoordenados e fracos. A luz fraca que trespassava a densa copa das árvores do Jurássico era um borrão indistinto. E o ar, carregado do perfume adocicado da vegetação em decomposição e do almíscar selvagem, invadia seus pulmões pela primeira vez. Um som gutural, baixo e protetor, emanava de uma montanha de escamas e músculos logo acima. Sua mãe. Exausta pela provação, mas com os olhos amarelos faiscando de um instinto maternal primal, ela o observava. Seu corpo maciço, uma fortaleza viva adornada com cristas ósseas e dentes serrilhados, era a única barreira entre ele e o implacável mundo exterior. O chão, sob suas patas ainda instáveis, tremia levemente com o movimento de criaturas invisíveis na folhagem densa. O ar vibrava com o zumbido incessante de insetos arcaicos e o coachar distante de anfíbios gigantes. Para o filhote, era um universo sensorial avassalador, um contraste gritante com a segurança escura do ovo. Lentamente, com um esforço considerável, ele ergueu a cabeça desproporcionalmente grande. Seus olhos, ainda nublados pela recente saída do ovo, tentavam focar na figura imponente de sua mãe. Uma conexão tênue, puramente instintiva, se estabelecia entre eles. Ela era calor, proteção, a promessa instintiva de alimento. Mas a fragilidade daquele momento de relativa segurança era palpável. A floresta jurássica não era um lugar de paz para recém-nascidos, especialmente para um futuro predador do porte de um alossauro. Cada sombra podia esconder um perigo. Cada ruído sutil podia anunciar a aproximação da morte. De repente, um farfalhar distinto quebrou a sinfonia da selva. Não era o suave roçar das folhas ao vento, nem o arrastar hesitante de um pequeno herbívoro. Este som era mais forte, mais deliberado, acompanhado por um estalar seco de galhos quebrados. A mãe, alossauro, instantaneamente tensionou, seus músculos contraindo sob a pele escamosa. Seus olhos fixaram-se em um ponto na densa vegetação, sua postura antes relaxada, agora rígida e alerta. O filhote, ainda desorientado, sentiu a mudança na atmosfera. O calor protetor de sua mãe pareceu se intensificar, mas havia também uma nova vibração em seu corpo. Tensão, medo. Ele tentou seguir o olhar da mãe, seus olhos lutando para discernir qualquer forma definida na escuridão verdejante. O farfalhar se aproximava, tornando-se mais audível. Folhas eram agitadas com mais violência, e o som de algo grande se movendo na mata ecoava pelo silêncio da clareira. Seria um herbívoro errante, uma presa fácil para a faminta mãe? Ou algo muito mais sinistro, atraído pelo cheiro vulnerável de uma nova vida? Uma sombra alongada e dentada se projeta através das folhagens, dançando na luz fraca que alcançava o chão da floresta. Seus contornos são vagos,
Mas a sugestão de dentes afiados e olhos amarelos, brilhando com uma fome predatória na penumbra, era inconfundível. A mãe alossauro soltou um rosnado baixo e ameaçador, expondo seus próprios dentes serrilhados em um aviso silencioso. O que espreitava nas sombras representava uma ameaça não apenas para ela, mas para a existência frágil de seu filhote, recém-chegado a um mundo onde a sobrevivência era uma batalha travada desde o primeiro grito. A mordida da fome e a lição de sangue. A brutalidade da necessidade. O predador nas sombras do capítulo 1 hesitou, avaliando a presença imponente da mãe alossauro e o odor frágil, mas presente, da cria recém-nascida. Por um instante tenso, apenas o farfalhar das folhas movidas por uma brisa suave quebrou o silêncio. Então, com um grunhido de frustração, a sombra recuou para a profundidade da floresta, deixando para trás um rastro de galhos quebrados e a sensação persistente de perigo. A tensão no corpo da mãe alossauro diminuiu ligeiramente, mas sua vigilância permaneceu inabalável. O filhote, sentindo o alívio instintivo, aninhou-se mais perto de seu calor, a exaustão do nascimento começando a cobrar seu preço. Mas a breve trégua não duraria. Uma necessidade primal logo começou a dominar seu pequeno corpo: a fome. O estômago vazio do filhote roncou baixinho, um som quase inaudível na vastidão da floresta, mas um lembrete constante de sua vulnerabilidade. A mãe, percebendo o desconforto crescente, lambeu-o suavemente com sua língua áspera, um gesto de carinho e talvez uma promessa silenciosa de sustento. A partida da mãe para a caça foi um momento de terror silencioso para o filhote. De repente, ele estava sozinho, exposto aos inúmeros perigos que a floresta jurássica oferecia. Cada sombra dançante, cada som inesperado, o fazia estremecer. A sensação de abandono era tão aguda quanto a pontada da fome. O tempo se arrastou, marcado apenas pelo zumbido incessante dos insetos e o bater distante de asas de pterossauros. A impaciência do filhote crescia, misturada a um medo crescente de que sua mãe não retornasse. A fragilidade de sua existência se tornava dolorosamente óbvia. Finalmente, um som familiar quebrou a monotonia angustiante. O farfalhar pesado de passos grandes se aproximando. O filhote ergueu a cabeça fracamente, seus olhos agora um pouco mais focados. A figura colossal de sua mãe emergiu da vegetação, arrastando consigo um pequeno ornitópode de pescoço curto. O corpo da presa estava flácido, com uma ferida sangrenta no flanco. Um alívio imediato inundou o filhote ao sentir a presença segura de sua mãe e o cheiro tentador de carne fresca. Mas a refeição não seria um ato de ternura descompromissado. A sobrevivência no Jurássico exigia aprendizado rápido e brutal. A mãe rasgou pedaços de carne crua com seus dentes afiados, depositando-os perto do filhote. A princípio, ele hesitou, confuso com a massa vermelha e sangrenta. Mas o instinto primordial logo o impulsionou para a frente. A primeira mordida foi estranha. A textura fibrosa e o sabor metálico do sangue eram novidade. No entanto, a sensação de saciedade, mesmo que momentânea, era inegavelmente reconfortante. Enquanto o filhote se esforçava para engolir os pedaços de carne, um rosnado baixo e gutural ecoou da borda da clareira. Outro jovem alossauro, visivelmente maior e com cicatrizes recentes adornando seu focinho, surgiu entre as árvores. Seus olhos famintos fixaram-se na carcaça do ornitópode, e sua postura agressiva deixava clara sua intenção. A refeição recém-descoberta não seria desfrutada em paz. A primeira lição de sangue para o jovem alossauro seria sobre a brutal competição pela sobrevivência, onde até mesmo um momento de saciedade poderia se transformar em uma luta pela própria vida. O alossauro mais velho avançou alguns passos, seus dentes à mostra em um rosnado ameaçador. A mãe do filhote sibilou em resposta, posicionando-se entre a cria e o intruso. Mas a diferença de tamanho e experiência era evidente. A disputa pela carne estava prestes a se tornar um confronto perigoso, e o jovem alossauro, ainda frágil e inexperiente, estava no meio de um potencial banho de sangue. A dança perigosa com as sombras maiores, a tentação da curiosidade e o rugido da realidade.
A chegada do alossauro mais velho mergulhou a clareira em uma tensão palpável. A mãe do filhote manteve-se firme, um muro de escamas e dentes entre sua cria e o intruso faminto. Rosnados baixos e ameaçadores ecoavam entre os dois adultos, um balé silencioso de intimidação. Finalmente, após alguns momentos tensos, o alossauro mais velho pareceu avaliar o risco de um confronto direto com a mãe protetora e, com um último olhar cobiçoso para a carcaça, recuou para as sombras da floresta. A lição da competição pela comida ficou gravada na mente jovem do filhote. A sobrevivência não era apenas sobre caçar, mas também sobre defender o que era seu. Conforme crescia, a curiosidade começou a superar o medo. A floresta, além da clareira de nascimento, o chamava com seus mistérios e potenciais descobertas. Afastando-se gradualmente da segurança relativa de sua mãe, o jovem alossauro começou a explorar os arredores. O cheiro úmido da terra, o farfalhar constante da vida escondida na vegetação rasteira, tudo era novo e fascinante. Ele perseguia insetos gigantescos, observava lagartos blindados se arrastarem pelas rochas e se maravilhava com o voo desajeitado dos pterossauros. Sua crescente confiança, no entanto, o levou a negligenciar os sinais de perigo. Atraído pelo som de água corrente, ele se aventurou por uma trilha estreita que serpenteava pela floresta densa. A vegetação se tornou mais exuberante, e árvores imponentes lançavam sombras escuras e alongadas. Foi ali, em um local onde a luz mal penetrava, que ele sentiu um cheiro forte e rançoso, um odor diferente de tudo que conhecia. A curiosidade o impulsionou a seguir o cheiro, que o levou a uma pequena clareira banhada por uma luz verde e misteriosa. No centro, alimentando-se de uma carcaça parcialmente devorada de um herbívoro de médio porte, estava um ceratossauro. Sua crista nasal proeminente e seus chifres acima dos olhos lhe davam uma aparência ameaçadora, e seus dentes serrilhados rasgavam a carne com eficiência brutal. O jovem alossauro, ainda inexperiente em reconhecer o perigo real, observou fascinado. O ceratossauro era maior e mais robusto do que qualquer outro predador que ele havia encontrado. Sua presença emanava uma aura de poder que, pela primeira vez, instilou um medo genuíno em seu coração. De repente, o ceratossauro ergueu a cabeça, seus olhos amarelos e frios fixando-se no jovem intruso. Um rosnado baixo e gutural ecoou de sua garganta, um aviso claro para se afastar. O jovem alossauro sentiu o sangue gelar nas veias. Ele havia invadido o território de um predador mais velho e mais forte. A fuga foi instintiva e desesperada. Ele se virou e correu, suas patas ainda desajeitadas lutando por tração no chão irregular da floresta. O som pesado dos passos do ceratossauro ecoava atrás dele, cada batida no chão enviando vibrações de terror pela espinha do jovem alossauro. A perseguição o levou a um labirinto de cânions estreitos, paredes rochosas íngremes se elevando de ambos os lados. A esperança de escapar residia em encontrar uma fenda ou passagem estreita demais para seu perseguidor. Mas, a cada curva, o rugido furioso do ceratossauro se aproximava. Finalmente, ele se viu encurralado em um beco sem saída. As paredes rochosas se convergiam à frente, bloqueando qualquer rota de fuga. Ofegante e exausto, o jovem alossauro se virou para encarar seu destino. A sombra imponente do ceratossauro surgiu na entrada do cânion, seus dentes à mostra em um sorriso predatório. Mas antes que o ceratossauro pudesse desferir o golpe fatal, um rugido profundo e ressonante ecoou pelas paredes rochosas do cânion, tão poderoso que fez tremer o chão sob as patas do jovem alossauro. Não era o rugido do ceratossauro. Era algo muito mais grave, mais antigo, e vinha de trás do jovem alossauro, bloqueando sua única rota de fuga. Outra sombra colossal se projetou na entrada do cânion, seus contornos ainda indistintos na penumbra, mas sua presença inegavelmente ameaçadora. O jovem alossauro, que escapara por pouco das garras de um predador, agora se encontrava entre dois monstros colossais. A cicatriz na pele e a marca da experiência, o preço da sobrevivência e a astúcia da fome.
O rugido aterrador que ecoou pelo cânion fez o ceratossauro hesitar, sua atenção dividida entre o jovem alossauro encurralado e a nova ameaça surgindo na entrada. Essa breve hesitação foi a oportunidade que o jovem alossauro precisava. Instintivamente, ele se encolheu contra a parede rochosa, tentando se tornar o menor alvo possível. A nova criatura que adentrou o cânion era ainda maior que o ceratossauro, suas escamas escuras e irregulares absorvendo a pouca luz que penetrava nas alturas. Seus olhos pequenos e ferozes percorreram a cena, avaliando rapidamente a situação. Para o alívio momentâneo do jovem alossauro, a atenção do recém-chegado pareceu se concentrar no ceratossauro, talvez considerando-o uma intrusão em seu próprio território. Um confronto breve, mas brutal, se seguiu. Rugidos ensurdecedores ecoaram pelas paredes do cânion enquanto os dois grandes predadores se enfrentavam. O jovem alossauro aproveitou a distração caótica para se espremer por uma fenda estreita na parede rochosa, um buraco que ele não havia notado em seu pânico anterior. Ele rastejou por um túnel escuro e apertado, o som da batalha diminuindo gradualmente atrás dele. Emergindo do outro lado em uma ravina isolada, o jovem alossauro estava a salvo, por enquanto. Mas a experiência o havia marcado profundamente. A proximidade da morte, não uma, mas 2 vezes em um curto período, o havia despojado de parte de sua imprudente curiosidade. Ele agora entendia que o mundo além da proteção de sua mãe era um lugar implacável, onde um passo em falso poderia ser o último. Enquanto se recuperava do terror da perseguição, uma nova necessidade começou a surgir. A fome. Sua última refeição havia sido há horas, e o esforço da fuga havia consumido suas reservas de energia. A ravina parecia desolada, sem sinais de presas fáceis. Foi então que ele avistou um grupo de pequenos compsognathus disputando os restos de um lagarto. Os minúsculos terópodes eram rápidos e ágeis, mas em sua voracidade, estavam desatentos ao mundo ao seu redor. Uma ideia surgiu na mente faminta do jovem alossauro. Ele não era rápido o suficiente para caçar presas maiores sozinho, mas talvez pudesse usar sua força bruta para intimidar predadores menores. Com cautela, ele se aproximou do grupo de compsognathus. Seu tamanho, mesmo ainda jovem, era suficiente para fazê-los hesitar. Ele soltou um rosnado baixo, mostrando seus dentes ainda em crescimento. Os pequenos predadores, compreendendo a ameaça, sibilam e recuaram, abandonando sua magra refeição. O jovem alossauro aproveitou a oportunidade, engolindo os restos do lagarto em algumas mordidas. A refeição era pequena, mas suficiente para aliviar a ponta da fome. No entanto, durante a disputa, um dos compsognathus, em um ato de desespero ou bravata, conseguiu cravar seus dentes afiados na lateral da perna do jovem alossauro antes de fugir. A dor foi aguda e surpreendente. O jovem alossauro sacudiu a perna, observando o filete de sangue escorrer pela sua escama. A ferida não parecia profunda, mas ardia intensamente. Ele lambeu o ferimento instintivamente, mas sabia que em um ambiente cheio de bactérias e sem cuidados médicos, até mesmo um pequeno corte poderia se tornar um problema sério. Aquele pequeno ataque deixou uma marca, não apenas física, mas também mental. Ele aprendera que até mesmo as criaturas aparentemente insignificantes podiam representar uma ameaça. A sobrevivência exigia vigilância constante e respeito por todos os níveis da cadeia alimentar. A cicatriz que começava a se formar em sua perna seria um lembrete constante dessa lição brutal, uma marca da experiência gravada em sua própria pele. Enquanto lambia sua ferida, o jovem alossauro avistou algo incomum na lama fresca perto da margem de um riacho na ravina. Eram pegadas gigantescas, muito maiores do que qualquer coisa que ele já havia visto. As impressões profundas sugeriam o peso de um herbívoro colossal, e a direção em que seguiam indicava que havia passado por ali recentemente. Mas o que realmente prendeu a atenção do jovem alossauro foram as marcas sobrepostas a essas pegadas gigantes. As marcas inconfundíveis de garras de um predador ainda maior, seguindo o rastro da megafauna. A ravina isolada não parecia tão segura agora,
e a presença de um caçador de titãs significava que o jovem alossauro estava em um território perigoso, onde ele próprio poderia se tornar presa. O chamado da solidão e a busca por um território, a independência forçada e o desafio da autonomia. A descoberta das pegadas gigantes e das marcas de garras sobrepostas lançou uma sombra de apreensão sobre a ravina. O jovem alossauro sabia instintivamente que não pertencia a um lugar frequentado por predadores de tal magnitude. A segurança que ele havia sentido momentaneamente se dissipou, substituída pela urgência de encontrar um lugar mais seguro, um território que pudesse chamar de seu. À medida que crescia, o laço com sua mãe começava a se afrouxar. Os encontros se tornavam menos frequentes, e a comunicação entre eles, antes constante através de grunhidos e toques, se tornava esporádica. Era a lei da natureza, o chamado da independência que ecoava em seus genes. Ele precisava se provar sozinho, encontrar suas próprias fontes de alimento e definir seus próprios limites. A partida não foi um evento dramático, mas sim um afastamento gradual. A mãe alossauro, agora focada em sua própria sobrevivência, e talvez em uma nova ninhada, permitiu que seu filhote se aventurasse cada vez mais longe, confiando em seus instintos de caça aprimorados e na experiência amarga que ele havia adquirido. A solidão, no entanto, trouxe consigo seus próprios desafios. Sem a proteção constante de sua mãe, o jovem alossauro se sentia exposto e vulnerável. Cada sombra parecia abrigar uma ameaça potencial, e cada som o colocava em alerta máximo. A necessidade de encontrar um território seguro e rico em presas se tornou primordial. Sua busca o levou por vales sinuosos, através de florestas densas e sobre colinas rochosas. Ele aprendeu a ler os sinais da natureza, os rastros de herbívoros, os locais onde a água era abundante, os ventos que carregavam o cheiro de outros predadores. A cada dia, sua compreensão do mundo ao seu redor se aprofundava. Finalmente, ele encontrou um vale promissor. Um rio sinuoso serpenteava pelo centro, fornecendo água fresca. Manadas de pequenos ornitópodes pastavam nas planícies verdejantes, e as encostas florestadas ofereciam abrigo e pontos de observação ideais. Era um lugar que ele poderia chamar de lar. Mas reivindicar um território não era uma tarefa fácil. O vale provavelmente já era usado por outros predadores. Marcar seus limites com urina e arranhões em árvores era apenas o primeiro passo. Ele precisava afirmar sua presença, mostrar sua força para afastar qualquer rival em potencial. Foi enquanto patrulhava as bordas de seu novo domínio que ele encontrou as marcas. Arranhões profundos em um tronco de árvore maciço estavam sobrepostos às suas próprias marcas recentes. O cheiro era inconfundível. Outro grande terópode, um rival à altura, havia reivindicado parte do mesmo vale. A tensão percorreu o corpo do jovem alossauro. Ele rosnou em desafio para o ar vazio, seus instintos territoriais despertos. Um confronto era inevitável. Para sobreviver e prosperar em seu novo lar, ele precisaria lutar pelo seu direito de existir. A solidão o havia tornado mais forte e mais cauteloso, mas o teste final de sua autonomia estava prestes a começar. Enquanto seguia as marcas do rival, o jovem alossauro chegou a uma pequena clareira no meio da floresta. Ali, no centro, estava o outro terópode. Não era um adulto experiente, mas sim outro jovem alossauro, quase do seu tamanho, com cicatrizes frescas em seu focinho, um espelho de suas próprias lutas. Os dois predadores se encararam, um reconhecimento silencioso de sua rivalidade iminente. Mas então, um terceiro som, um rosnado mais profundo e gutural, ecoou das árvores ao redor da clareira. Uma sombra colossal se moveu entre as folhagens, revelando um alossauro adulto, maior e mais imponente do que qualquer um dos dois jovens. O vale não era apenas disputado por um rival, mas já era o território de um predador estabelecido, e os dois jovens intrusos estavam prestes a enfrentar uma ameaça muito maior do que imaginavam. A fúria da tempestade e a vulnerabilidade exposta, quando a natureza se volta contra o predador.
A aparição do alossauro adulto na clareira lançou um balde de água fria nas tensões territoriais entre os dois jovens rivais. A disputa imediata pelo vale se tornou secundária diante da presença imponente do predador estabelecido. Instintivamente, ambos os jovens alossauros recuaram, seus rosnados de desafio dando lugar a um silêncio cauteloso. O adulto observou os intrusos com olhos experientes, avaliando se representavam uma ameaça real ao seu domínio. Após alguns momentos de tensão palpável, o alossauro mais velho soltou um rugido territorial estrondoso, um aviso inequívoco para que os jovens se afastassem. Sem ousar desafiar um predador tão claramente superior, ambos os jovens alossauros se dispersaram em direções opostas, a promessa de confronto adiada para outro momento, em outro lugar. O jovem alossauro seguiu seu caminho, a frustração de não conseguir reivindicar o vale ainda latejando em seus instintos. A busca por um território próprio continuava, mas a experiência o havia tornado mais cauteloso em suas explorações. Ele precisava encontrar um lugar onde não houvesse predadores dominantes já estabelecidos. Enquanto atravessava uma área de planícies abertas, o céu começou a escurecer rapidamente. Nuvens carregadas se aglomeravam no horizonte, engolindo o sol em um manto cinzento. O vento começou a uivar, levantando poeira e agitando a vegetação rasteira. Uma tempestade se aproximava, e a velocidade com que o clima mudou pegou o jovem alossauro desprevenido. Em pouco tempo, o céu desabou. Uma chuva torrencial caiu com força implacável, transformando o chão em uma lama escorregadia e dificultando a locomoção. Raios cortavam o céu com estrondos ensurdecedores, e o vento forte ameaçava derrubá-lo. A outrora familiar paisagem se tornou um caos de água e fúria. Para um predador acostumado a confiar em sua força e agilidade, a tempestade representava uma nova forma de vulnerabilidade. Sua visão estava prejudicada pela chuva incessante, seus sentidos abafados pelo barulho do vento e dos trovões. O chão escorregadio tornava a caça impossível e a fuga perigosa. Buscando abrigo, o jovem alossauro encontrou uma pequena caverna sob um afloramento rochoso. O espaço era apertado e úmido, mas oferecia alguma proteção contra a pior da tempestade. Encolhido ali, ele esperou pacientemente que a fúria da natureza passasse. Mas a tempestade trazia seus próprios perigos. A visibilidade reduzida e o barulho constante criavam oportunidades para emboscadas inesperadas. Predadores menores, mais adaptados a se moverem em condições climáticas adversas, poderiam se aproximar sem serem detectados. Foi então, em meio ao rugido do vento e ao som incessante da chuva, que ele ouviu um som diferente, um arrastar suave vindo da entrada da caverna. Seus sentidos tensos tentaram identificar a origem do ruído na escuridão úmida. Lentamente, um par de olhos vermelhos brilhou na entrada da caverna, refletindo a pálida luz dos raios que cortavam o céu. Os olhos não eram os de um terópode familiar. Eram menores, mais baixos no chão e emitiam um brilho frio e predatório. Uma forma esguia e alongada começou a se desenhar na penumbra da entrada, revelando escamas lisas e brilhantes e uma mandíbula repleta de dentes finos e agudos. Um predador aquático, acostumado aos ambientes alagados e aproveitando a vulnerabilidade do alossauro preso, havia emergido das profundezas da tempestade para reivindicar uma presa fácil. O abrigo que o jovem alossauro buscara se transformara em uma armadilha mortal. O peso da liderança e o desafio constante. A afirmação do domínio e a sombra do passado. O predador aquático que surgiu na entrada da caverna era um Baryonyx, seus longos braços terminando em garras curvas e poderosas, adaptadas para agarrar presas escorregadias. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma fome oportunista, vendo no jovem alossauro encolhido uma refeição fácil em meio à tempestade. O alossauro, apesar do medo, reagiu por instinto. Rosnou alto, mostrando seus dentes, tentando intimidar o intruso. O Baryonyx, no entanto, não se intimidou. Seus olhos permaneceram fixos no alossauro e ele sibilou, avançando alguns passos para dentro da caverna. Um confronto brutal se seguiu no espaço apertado e úmido.
A agilidade do Baryonyx em ambientes alagados lhe dava uma vantagem inesperada em meio à chuva torrencial que ainda caía na entrada da caverna. Suas garras afiadas arranhavam as rochas e alcançavam a pele do alossauro, enquanto este lutava para manobrar em um espaço tão confinado. Finalmente, aproveitando um momento de hesitação do Baryonyx, o alossauro conseguiu empurrá-lo com sua cabeça maciça, fazendo-o cambalear para fora da caverna. Sem perder tempo, o jovem predador aproveitou a oportunidade para escapar da armadilha, correndo cambaleante pela floresta alagada, deixando para trás o predador aquático frustrado. A tempestade eventualmente diminuiu, e o sol, rompendo as nuvens, lançou um brilho fraco sobre a paisagem encharcada. O jovem alossauro, ferido e exausto, encontrou um novo território, uma área mais elevada e rochosa, menos propensa a inundações e com boa visibilidade para avistar presas e potenciais ameaças. Com o tempo, ele cresceu e se tornou um predador de ponta em seu novo domínio. Sua força e experiência o colocaram no topo da cadeia alimentar local. Ele caçava com sucesso os herbívoros que habitavam a região, marcava seu território com confiança e afastava predadores menores que ousavam invadir suas terras. A liderança, no entanto, vinha com seu próprio peso. Ele precisava patrulhar constantemente suas fronteiras, garantir que as fontes de alimento fossem suficientes e permanecer vigilante contra qualquer desafio ao seu domínio. Cicatrizes de batalhas passadas adornavam sua pele, lembretes constantes do preço da sobrevivência e da necessidade de permanecer forte. Em uma tarde calma, enquanto descansava à beira de um desfiladeiro, um som familiar ecoou pela floresta distante. Era um rugido, um chamado gutural que ele não ouvia há muito tempo. Mas havia algo inegavelmente reconhecível em sua cadência, em sua ressonância profunda. Era o rugido do outro jovem alossauro que ele havia encontrado disputando o vale, agora adulto e, pelo som, ainda vivo e forte. Uma onda de tensão percorreu o corpo do alossauro. O passado estava voltando para confrontá-lo. O rival que ele havia evitado no vale agora parecia estar se aproximando, talvez em busca de seu próprio território ou, quem sabe, em busca de um acerto de contas. O domínio que ele havia conquistado com tanto esforço estava prestes a ser testado novamente. O rugido do rival se aproximava cada vez mais, ecoando pelas colinas e vales. O alossauro se levantou, seus músculos tensos, seus sentidos em alerta máximo. Ele podia sentir o cheiro fraco, mas inconfundível, do outro alossauro sendo trazido pelo vento. Então, no topo da colina à sua frente, a silhueta familiar de outro grande terópode surgiu contra o céu crepuscular. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma forma menor, mas igualmente familiar, cambaleava. Um filhote de alossauro. O rival não estava apenas retornando. Ele havia formado sua própria família, e seu território agora se expandia, colidindo diretamente com o domínio do alossauro. A disputa territorial estava prestes a se tornar muito mais pessoal e complexa. O legado de cicatrizes e a continuidade da luta. Família, rivalidade e o ciclo da vida. A visão do rival acompanhado de um filhote trouxe uma nova dimensão ao iminente confronto. O alossauro sentiu uma pontada de algo parecido com reconhecimento, talvez até um vestígio de empatia pela responsabilidade parental que agora via refletida em seu antigo competidor. No entanto, a lei da sobrevivência era implacável. Dois predadores de ponta não podiam coexistir pacificamente no mesmo território, especialmente com recursos limitados para alimentar suas respectivas proles. O rival avançou lentamente, seus olhos fixos no alossauro, um misto de desafio e cautela em sua postura. O filhote hesitava ao seu lado, observando o confronto iminente com curiosidade e talvez um pouco de medo. O ar estava carregado de tensão, o silêncio que antecedia a tempestade. O alossauro soltou um rugido territorial, um aviso claro para que o rival recuasse. A resposta veio na forma de um rugido igualmente potente, acompanhado de um bater de cauda no chão. A batalha pelo domínio estava prestes a começar, mas agora havia mais em jogo do que apenas território e alimento. Havia o futuro de uma nova geração.
A luta foi feroz e brutal. Um choque de músculos, dentes e garras. Ambos os alossauros carregavam as marcas de inúmeras batalhas passadas, e essa seria mais uma cicatriz a ser adicionada às suas histórias. Eles se enfrentaram com a fúria de predadores no auge de seu poder, cada golpe carregado com a determinação de proteger seu território e, no caso do rival, sua prole. Em meio ao combate, o filhote do rival observava com olhos arregalados. Era uma lição cruel sobre a natureza implacável da vida, sobre a luta constante pela sobrevivência que aguardava todos os alossauros desde o momento do nascimento. Finalmente, após uma longa e exaustiva batalha, um dos alossauros cedeu. Coberto de ferimentos e exausto, o perdedor recuou, levando consigo seu filhote. A vitória veio com um custo, mas garantiu a segurança do território do alossauro, pelo menos por enquanto. Enquanto observava seu rival se afastar, o alossauro sentiu o peso de sua liderança. A sobrevivência não era apenas sobre sua própria força, mas também sobre a capacidade de defender o espaço que garantia sua existência. Ao anoitecer, enquanto o sol se punha, lançando longas sombras pela floresta, o alossauro encontrou uma pequena clareira. Ali, escondida sob a folhagem densa, uma nova ninhada de pequenos alossauros emergiu de seus ovos quebrados. Pequenos, vulneráveis, mas cheios do potencial para se tornarem os predadores dominantes de sua época. O ciclo recomeçava. A luta pela sobrevivência, a busca por alimento, a competição por território, tudo se repetiria para esta nova geração. O legado de cicatrizes e a dura experiência da vida de um alossauro seriam passados adiante, garantindo a continuidade de sua espécie em um mundo implacável. Enquanto observava seus filhotes recém-nascidos, um cheiro familiar, um odor metálico e rançoso, chegou com a brisa noturna. Não era o cheiro de um herbívoro. Era o cheiro inconfundível de um predador ainda maior. Algo que ele não encontrava há muito tempo em seu território. Um arrepio percorreu sua espinha. A tranquilidade da paternidade seria brevemente interrompida. Uma nova ameaça, espreitando nas sombras da noite, estava se aproximando, e desta vez, não era apenas sua sobrevivência que estava em jogo, mas a de sua prole. O ciclo da luta continuava, implacável e eterno. A jornada de um alossauro era uma prova de resistência implacável em um mundo onde a morte espreitava a cada esquina. Longe da imagem glorificada, sua existência era uma sinfonia de lutas, fome e perdas. Cada cicatriz, um lembrete da brutalidade do Jurássico. Você imaginava que a vida de um predador de ponta poderia ser tão implacável? Deixe seu comentário abaixo com sua maior surpresa sobre os desafios enfrentados por esses gigantes. Mas a história não termina aqui. No nosso próximo vídeo, vamos explorar as táticas de caça engenhosas que os alossauros desenvolveram para sobreviver nesse ambiente hostil. Prepare-se para descobrir a inteligência por trás da mordida mortal. Não perca!